Bom, e agora a gente vai ao Rio de Janeiro para falar com o Rodrigo Viga. Viga, bom dia para você. Tem paciente grave de Covid-19 por aí no Rio? Exatamente, Karina. Tem sim. Acaba de chegar a informação do 25º caso de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Trata-se de um médico de 65 anos de idade que está internado em estado gravíssimo, viu, Karina? Ouvintes internados da Jovem Pan, em um hospital da rede privada aqui do Rio de Janeiro. Ainda não temos informações se esse médico estava na linha de frente, né, no combate ao coronavírus. Aqui atrás está passando o VLT, o veículo leve sobre trilhos, no centro do Rio de Janeiro. Não temos informações se esse médico estava na linha de frente, mas o fato é que fontes da Secretaria de Saúde apontam que ele não fez nenhuma viagem internacional nos últimos 14 dias, tampouco teve contato com uma pessoa que fez uma viagem ao exterior. Portanto, já são 25 casos agora, e esse, ao que parece, viu, minha cara Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan, é o caso mais grave de momento, um caso gravíssimo. A pessoa está entubada, respirando com aparelhos, lutando pela vida contra a morte em um hospital da rede particular do Rio de Janeiro. Kalina. E a previsão é que, sem medidas restritivas, os casos aí no Rio podem explodir, né, Viga? Exatamente, Kalina. Você lembra que a gente falava recentemente, na semana passada, que poderiam ser 10 mil casos da doença no pico do coronavírus no mês que vem? Sendo que, diante do avanço da doença no Rio e no Brasil, 25 casos confirmados, quase 80, mais de 80, melhor dizendo, muitos sendo monitorados, esse fator multiplicador utilizado para estatísticas, projeções e estimativas de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Estadual de Saúde, esse fator multiplicador está aumentando, está crescendo. Ou seja, agora nós temos 24 para 25 casos. O cálculo foi feito ainda com 24. A perspectiva é que a cada semana esse fator multiplicador seja de 10 vezes. Ou seja, na semana que vem, Kalina, no Rio de Janeiro, estado, teria, segundo essas projeções, 240 casos. No período seguinte, na semana que vem, 240 vezes 10, 2.400. E na outra semana, já ali por meados do mês de abril, 24 mil casos. Ou seja, saltamos de uma projeção inicial de uma perspectiva de 10 mil casos de coronavírus no Rio de Janeiro no mês de abril, onde deve ser o ápice, o espiral maior de crescimento, para uma perspectiva de 25 mil casos em todo o estado do Rio de Janeiro. Números bastante expressivos e relevantes, Kalina. Números assustadores, né, Viga? Não só aí no Rio, como também em outros estados aqui do Brasil. E áreas críticas aí da cidade têm feiras suspensas por conta do coronavírus, né? Exatamente, Kalina. As férias em várias áreas consideradas críticas, essenciais, fundamentais, estão suspensas por determinação do governador do estado, Wilson Witzel, e também por orientação do secretário de Saúde, Edmar Santos. Ou seja, estão suspensas todas as férias de agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, agentes de saúde, agentes de polícia, de segurança, né? Por exemplo, estamos falando de Polícia Civil, Polícia Militar e também Secretaria de Administração Penitenciária e, é claro, a classe médica, né? A área da saúde aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, nas últimas horas, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, emitiu mensagens via WhatsApp para a classe médica, alertando sobre a necessidade de suspender essas férias, de também suspender cirurgias eletivas, aquelas que não são prioritárias, não são emergenciais, para tentar se evitar o avanço da doença. E a principal orientação continua sendo, além daquelas medidas de prevenção, evitar aglomerações, concentrações, e as pessoas que podem, que fiquem em casa durante essa perspectiva agora de curto prazo de avanço do coronavírus aqui no estado. Kalina. E para fechar, Rodrigo Viga, o Rio de Janeiro já tem cálculo para o impacto do coronavírus e da queda do barril de petróleo? Já tem sim, viu, Kalina? 10 bilhões de reais, com B de bola. Esse é o cálculo. Falei agora há pouco com o governador Wilson Witzel, ele está estimando que o impacto
agora. O Brent hoje abriu caindo mais de 10% no mercado internacional, muito por conta da questão do coronavírus, que afeta a demanda, afeta a projeção de crescimento do mundo. Agora há pouco a Denise deu os números aí da produção industrial da China, que é um motor de produção e de consumo no mundo, com taxa negativa, algo que não se via há muito tempo. Então, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, está estimando ter uma perda com esses dois problemas, esses dois desafios. Queda do Brent no mercado internacional e coronavírus, da ordem de 10 bilhões com B de bola de reais. Só o impacto do coronavírus, 3 bilhões de reais. Isso por conta da redução na arrecadação de ICMS, que é o principal imposto estadual. E os outros 7 bilhões por conta dessa queda abrupta do barril de petróleo no mercado internacional. Tanto que o governador Wilson Witzel já começou a conversar com outros governadores do estado para uma mobilização, para a criação, por parte do governo federal, de um fundo de compensação financeira. E vai usar também essa situação crítica para solicitar uma flexibilização naquele pacto de recuperação fiscal que foi firmado pelo Rio de Janeiro com o governo federal em 2017. A Vale informou agora há pouco, a mineradora, cuja a sede é bem aqui pertinho no centro do Rio de Janeiro, que os funcionários que fazem operações administrativas vão trabalhar através de home office, através de trabalho remoto. E a Petrobras também já suspendeu, informou agora há pouco, uma série de viagens internacionais e já lançou mão do seu plano de contingência para enfrentar o coronavírus. O BNDES deve anunciar novas condições de crédito para enfrentar esse arrefecimento da economia por conta do coronavírus. E há um zoom aí no mercado dizendo que até o Copom poderia antecipar a sua reunião para tratar já a redução da taxa Selic, como fez o Banco Central norte-americano, viu, Caliano? Bom, Viga, mais novidades aí do Rio de Janeiro, você volta a falar com a gente. Vamos acompanhar, né, esse caso desse homem que está internado em estado gravíssimo por conta do coronavírus. Obrigada pelas informações.